Glória a Deus, bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Feliz Dia das Mães para todas as mães nesse segundo domingo do mês de maio de 2024. Que todas as mães continuem sendo abençoadas e canal de bênção para as nossas vidas, para a vida dos seus filhos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho na lição de número 6. A última aula nós vimos quem são os nossos inimigos. Foi falado sobre Satanás, sobre o problema da carne, né? Satanás, a carne e o sistema mundano. Então nós identificamos quem são os nossos inimigos. Hoje nós vamos falar das armas que Deus disponibiliza para nós, para enfrentarmos Satanás, a carne e o sistema mundano. Então as nossas armas espirituais é a proposta desse abençoado Dia das Mães. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, o apóstolo Paulo, então cheio do Espírito de Deus, fala sobre as nossas armas, e esse é o nosso texto mor, nosso texto maior, nosso texto magno, nosso texto áureo. Olha só o que diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Graças a Deus. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual que travamos, temos poderosas armas espirituais, que estão disponíveis para todos os cristãos nascidos de novo. Pessoas que têm o privilégio, a bênção de Deus, de ter passado por aquele processo do novo nascimento, conforme Jesus fala com Nicodemos, no capítulo 3 de João. Então, as armas espirituais às nossas disposições são a palavra de Deus, que é poderosa, que esmiuça a penha, a palavra de Deus que é profética, ela edifica, ela conforta, ela exorta. A palavra de Deus que é santificadora, são como águas. Quando Jesus diz ali para Nicodemos que tem que ter nascido no Espírito e na água, não se refere ao batismo, se refere à palavra, nascido pela lavagem da palavra, porque a palavra são águas purificadoras. Então a palavra de Deus, a oração, todo cristão tem que cultivar o hábito, a disposição de orar continuamente. Paulo fala que nós temos que orar sem cessar. Então estar falando com o Senhor o tempo todo, a oração. E também o jejum, a consagração. É muito importante que você faça esse exercício espiritual para a mortificação do seu corpo e gere sensibilidade espiritual. Então, palavra de Deus, oração e jejum são armas poderosas e não são carnais, são espirituais. Leitura bíblica de classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 4 e depois 16 e 20 a 20, 16 a 20. Eu quero convidar os irmãos presentes, por gentileza, reverentemente, vamos nos colocar de pé para a leitura do texto bíblico de classe. Você que está aí na sua casa pode nos acompanhar. Abra a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia em Lucas, ou então na sua lição, ou acompanhe comigo, mas é importante que você lê de maneira alta, leia mesmo, leia comigo esse texto. Lucas capítulo 4, versículos 1 a 4, diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está,
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas, versículos 16 a 20, do mesmo capítulo 4. E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Graças a Deus. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, em nome do Teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, uma vez mais te damos graças, em oração, com fé, te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja, possa nos iluminar, possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, e a Tua palavra gestar em nós fé, possa, Senhor, trazer uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de edificação para todos nós. Abençoa cada aluno, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Abençoa todas as mães, nesse dia de homenagem, nesse dia que celebramos a vida. Abençoa cada mãe, que a Tua boa mão permaneça na vida delas. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Pastor Nestor, nosso superintendente aqui da IBD, está fazendo uma observação que na leitura diária da sua lição, quem tem lição, claro, né? Quem tem a lição, na página principal, a página de rosto aqui da lição 6, ela tem uma leitura diária aqui. E na segunda-feira, está dizendo que as armas do crente são espirituais e devem ser usadas na jornada. Só que ele faz a seguinte referência. Ele fala que é Efésios, capítulo 6, 1 e 2. Mas Efésios 6, 1 e 2, fala sobre a questão da obediência dos pais aos filhos. Então houve um pequeno equívoco. Eles colocaram 1,2. Não, é 1 tira vírgula. É 6, 12. Não é 6, 1 e 2. É 6, capítulo 6, versículo 12. Então, se você tem a lição, só tirar essa vírgula aí, ó, fica aí. Efésios 6, 12. Não é 6, 1 e 2 não, tá? É 12 que ele vai falar aqui, o versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, apenas por gentileza, faça essa correção. A gente agradece que o pastor Nestor, que nos orienta para que seja feita, então, essa pequena correção. Provavelmente, na hora de digitá-la, colocaram uma vírgula, mas, na verdade, não há essa necessidade. Não é versículo 1 e 2, é versículo 12, tá bom? Bom, feito essa consideração, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto magno, texto maior, texto áureo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque, aliás,
Efésios 6,12 é simétrico à ideia do 2 Coríntios 10,4. Olha lá, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nosso textuário tem um contexto, está nos primeiros 18 versículos de 2 Coríntios capítulo 10, onde o apóstolo Paulo defende a sua autoridade apostólica, questionada pelos judaizantes, pelos gnósticos. Eram crentes, mas eram crentes que tinham uma tendência ideológica extremamente equivocada. Não é muito diferente de hoje, hein? Tem gente que é crente, está na igreja, mas tem ideologias equivocadas. A igreja em Coríntio tinha isso. Tinha gente que seguia uma linha judaizante e dizia o seguinte: não, Paulo não é apóstolo. Os apóstolos são só os 12. Paulo o quê? Não tem 13 apóstolos. Então questionava a autoridade apostólica de Paulo, embora, claro que Paulo é que fez as maiores atividades, né, missionárias, foi Paulo. Então depende como que ele está percebendo isso. Ele está, os primeiros cristãos, eles achavam que Paulo não tinha uma linha judaica, que Paulo era um homem mais universalista, ele tinha uma cultura greco-helênica, então ele se relacionava com outras comunidades fora da terra de Israel, ele tinha muita facilidade de conversar com os judeus que tinham já adotado uma cultura grega, nas sinagogas, fora da cidade de Israel, mas em Israel especificamente, havia uma certa resistência daqueles judeus que achavam que tinha também que guardar os 10 mandamentos. Eram os que nós chamamos de judaizantes. Eles tinham aceitado Jesus como Cristo, mas na cabeça deles, para a pessoa ser um cristão pleno, tinha que ser circuncidado. Por quê? Porque irmão, ninguém discutiu o sábado no início do cristianismo. Esse negócio dessas igrejas sabatistas de hoje estão perdendo tempo. O que se discutia no início do cristianismo não era a guarda do sábado. Ninguém deu bola para isso. A questão primordial era a circuncisão. A circuncisão que era o problema. Por quê? Porque a circuncisão é o selo da fé monoteísta. Pode ver que falar seu incircunciso, como quer dizer, a parte. Então, circuncisão que era a grande discussão. Ninguém discutiu o sábado, por isso que não tem nada de sábado. Pode ler lá no Evangelho, você não vê discussão de sábado. Você não encontra a questão de discussão de sábados, a não ser quando Jesus cura num sábado, etc. Nenhum apóstolo discutiu essa questão do sábado. No Concílio de Jerusalém, ninguém deu bola para isso. Aliás, Paulo fala em Romanos que tem gente que guarda, né, dias, outros não, só come legumes e tal. Paulo está de maneira indireta falando para esse grupo. E Paulo chamou-os de fraco. Olha que coisa. Chamou, eu falei, tem gente que é fraca, coitado. Então, mas tudo bem, está lá em Romanos 14. Mas o problema nunca foi sábado, nunca foi questão de comida de legumes, nunca foi isso. O problema que o cristianismo primitivo enfrentou no início era circuncisão. Tanto é que a epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola para combater essa ideologia, a circuncisão. Então os judaizantes, eles vinham com essa. Aliás, lá mesmo no Concílio de Jerusalém foi dito, né, que Pedro com os irmãos de Jerusalém pregariam para os da circuncisão. Olha, e Paulo pregaria para os que não são circuncidados. Então havia sim um debate inicial, mas a ideia era a questão da circuncisão, não era nada de sabate, etc. Embora, claro, que irmãos, a circuncisão é tão forte no judaísmo que se podia quebrar até o sábado para fazer a circuncisão. Está escrito no Evangelho de João, irmão. Para você, veja só que o sábado no judaísmo não era tão relevante como muita gente pensa. Aliás, quer ver uma referência interessante? Os patriarcas não guardavam sábado. Não guardavam, irmão. Leia Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14. Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14, diz que o sábado começou a ser observado depois do Sinai. Depois de Moisés. Então, agora a circuncisão já estava presente.
Porque Abraão, a partir do capítulo 17, circuncida. Então o grande debate era circuncisão, não era sábado. Por isso essa turma que falando de sábado, ele está perdendo tempo. Não, sábado é uma cerimônia inferior à circuncisão. É inferior à circuncisão, hein? Porque se uma criança nascesse e o 8º dia caísse no sábado, tinha que quebrar o sábado para fazer a circuncisão. Então a circuncisão é superior ao sábado. Claro que é. E Jesus falou que Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fala que nós que aceitamos a Jesus somos circuncidados no coração, não no prepúcio como os filhos de Abraão segundo a carne, que isso é uma questão cultural. Então, nos 18 primeiros versículos do capítulo 10 da segunda carta, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica. Ele nem conviveu com Jesus, ele aceitou Jesus, e Jesus já tinha ressuscitado. Mas só que Jesus apareceu para ele lá no caminho de Damasco, né, irmão? Aí um dos elementos para fazer parte do colégio apostólico dos 12 é ter convivido com Jesus pessoalmente. Aí não foi o caso de Paulo naquele momento, mas Jesus apareceu para ele várias vezes. Então, ele acaba sendo sim, por isso que ele fala como um abortivo, né? Ele entende a situação dele dentro dos apóstolos. Mas os irmãos em Corinto, envenenados por esses da circuncisão, esses judaizantes, diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica. Mas não é só isso, os gnósticos também, que eram líderes que criam na cultura grega da transmigração da alma, tentavam também perturbar a autoridade apostólica de Paulo. E você pode ler isso tudo lá em 2 Coríntios capítulo 10. Aí Paulo vai falar Paulo falou, eu não vou me defender carnalmente dessa questão. Que ele poderia falar, não, mas Jesus apareceu para mim, e podia dizer que ele era circuncidado. Paulo era circuncidado, ele era descendente de Benjamim, ele tinha lá a árvore tribal dele, que é da tribo de Benjamim, né, descendente de Abraão, a menor tribo. Aliás, o próprio nome Paulo vem de Saul, o primeiro rei de Israel, Paulo, né, que é Boulos, né, Paulo, muito bem. E, no entanto, ele não vai se apegar à genealogia em nada dessas coisas. Ele vai dizer, as armas da nossa guerra, da nossa defesa, não são carnais, mas são espirituais. Então ele inicia dizendo, com essas palavras, as armas, ele está falando de armamento, que todos nós temos que ter armas para nos defendermos. Ele fala, não são carnais, não são armas carnais. Paulo quis dar a entender que os métodos desse mundo não são os utilizados pelos crentes. Se tem algum crente que usa metodologia mundana, não representa o evangelho. Não representa o evangelho, porque as armas da igreja não são carnais. Todas as vezes que alguém utiliza de metodologia mundana, carnal, humana, não é a metodologia de Deus, da obra de Deus, não faz parte. É a iniciativa dele mesmo, ou dela. Porque os nossos métodos não são do sistema desse mundo. Que métodos que o mundo tem? Atitudes e ações mundanas. Bateu, levou, eu não levo desaforo para casa. É mundo isso, não tem nada a ver com Deus. Não tem sentido isso. Então os incrédulos utilizam dessas metodologias, normalmente violenta, agressiva, para impor os seus propósitos, que são, obviamente, propósitos completamente materialistas. Esses propósitos mundanos são contrários aos métodos estabelecidos por Deus. Então, todo tipo de carnalidade, sabe? Querer, hoje tem muito isso na política, porque o país está polarizado, então um grupo quer desconstruir a humanidade do outro. Isso é coisa do mundo, irmão. Falando coisas que às vezes não é verdade. A fake news, que é uma coisa mais maligna do que a fake news. Por quê? Porque a fake news, ela tem aparência de verdade. Tem elementos da verdade, mas não é verdade. Isso é gravíssimo. Então são metodologias mundanas.
Isso não provém de Deus. As armas carnais são as paixões e perversões humanas, ideológicas, como orgulho, ambição, são utilizados pelos homens no mundo dos negócios, para trapacear o outro, para destruir a concorrência, nesse mundo capitalista, eivado de todo tipo de materialismo. Então, se coloca uma série de coisas para destruir o concorrente. São utilizados pelos homens, então, nos negócios, na política, em outros setores da sociedade. Às vezes até religioso. Só para mostrar uma diferença do outro, inventa uma doutrina. Só para dizer que está acima de alguma coisa. As seitas religiosas têm esse modelo. Só para dizer que é diferente, só para dizer que está num nível de espiritualidade mais elevado, inventa uma forma, uma doutrina. E normalmente é acessório, não tem a menor sentido aquilo, mas quer presidir, quer ter a primazia sobre os outros. Aí inventa alguma coisinha só para dizer que é diferente. Você tem que vir para a minha igreja, porque aqui nós não temos tal coisa. Mas isso é relevante? Eu percebo muitas vezes nos debates teológicos que eu ouço, assuntos que não têm a menor importância, irmão. Não tem a menor importância. A pessoa lá fica discutindo assuntos que não leva a nada, não aumenta a fé, não muda o caráter da pessoa. Agora sim, agora eu aprendi a doutrina certa. Sim, mas e você? Tornou-se um marido melhor para sua esposa? Você tornou-se uma esposa melhor para o seu marido? Você tornou-se um filho melhor para os seus pais? Você tornou-se um cidadão melhor para os outros? Não. Mas então o que adiantou você aprender isso? É a mesma coisa que aprender história, então? O que muda? Porque eu sou professor de história. Chegava no dia 7 de outubro, eu ia dar aula para os meus alunos sobre Dom Pedro. 7 de outubro de 1822, o Pedro, príncipe regente, subiu, na nossa historiografia, na verdade ele nem subiu no cavalo nada, mas tudo bem. Ele subiu lá nas margens do rio Ipiranga, do riacho do Ipiranga, na mula dele, que era uma mula. Montou lá e proclamou independência ou morte. Oh, que coisa bonita. Aí o Brasil tornou, até parece, irmão? Que a partir do dia 7 de setembro de 1828 virou um outro país. Até parece, Na verdade, as transformações demoram séculos. A maior parte da população continuava escrava, continuava pobre, continuava excluída, e a turma achou que era um outro país. É muita simplicidade, E agora nós somos tudo brasileiro. Quer dizer, as pessoas nem sabiam o que era isso, que brasileiro é cortador de pau-brasil, irmão. Isso que é brasileiro. E hoje nós somos brasileiros. Tem gente, irmão, que se veste e que quer matar o outro por causa que é brasileiro. Olha que bobagem, isso é uma invenção humana. É uma criação, irmão. Pelo amor de Deus. Com isso eu sou contra o nacionalismo? Não. Todas as nações estarão diante de Deus, está tudo certo. Mas cuidado, porque ser brasileiro não te dá o direito de achar que os argentinos são menores, ou os bolivianos são menores, ou os haitianos são menores, ou os africanos são melhores. Não te dá esse direito. Eles são tão humanos quanto nós. A diferença é que nós temos, então, um Estado. Só isso. Não vai querer virar nacionalistas tonto, que fica acampado não sei na onde, querendo exigir não sei o quê. Para com isso, irmão. Não consegue vir num culto de ensinamento, não consegue levantar cedo para vir na escola bíblica dominical, não vem num culto de oração, mas vai acampar. Tenha dó, irmão? Tem também um pouquinho de bom senso, Então nós precisamos, não caia nas ideologias do mundo, porque as nossas armas não são carnais. O mundo é cheio disso, de querer solapar o outro através de negócios, de política e de outros setores da sociedade. Mas nós somos cristãos. O nosso país está no céu. Por isso que eu estou caminhando para Canaã. Então eu não vou ligar mais para o Brasil? Claro que você vai orar pelo Brasil, como nós estamos orando. Nós vamos fazer a campanha de água. Nós vamos fazer sim a campanha de água para ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam do nosso apoio. Nós vamos fazer isso. Vamos orar e vamos levar água potável e os materiais de limpeza. Vamos fazer isso. Segunda-feira eu creio que já sai uma carreta enorme daqui. Glória a Deus. Mas não vamos confundir as coisas. A nossa cidade está nos céus, donde esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser igual dele, glorioso. Amém, irmãos? Então as armas carnais,
Elas são as metodologias estabelecidas pelo mundo. Não cai nesse jogo. As armas carnais são eivadas do quê? Calúnia, menosprezo ao próximo, quer desconstruir a humanidade do outro. Aliás, é erro de alvo, né, irmão? Porque quem está por trás de tudo isso é Satanás, é o adversário. Você está pensando que são pessoas, coisas? Não. Precisa ter discernimento. Então, as armas carnais são eivadas de calúnia e menosprezo ao próximo, conforme faziam os seus oponentes. Quem eram os oponentes do Paulo? Esses falsos irmãos. Por que são falsos irmãos? Porque eles defendiam a religiosidade, a aparência, a obra da carne, mas não tinham nada com o Espírito. Paulo, antes, se conduzia com humildade e bondade, conforme o próprio Senhor Jesus fizera. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então, é interessante o estilo de Paulo. Paulo era um grande obreiro, mas ele presente não era bem assim. Quando ele estava presente, dá a entender que ele não era um pregador eloquente, não tinha esse estilo. Ele meio tímido, ele não tinha essa facilidade de falar. Ele tinha outros dons espirituais, mas não isso. Agora, quando ele sentava atrás de uma mesinha para escrever essas cartas extraordinárias, né? Mas de fato ele não era um pregador eloquente, que nem Pedro, por exemplo, que ficou de pé lá naquele dia e deu aquele sermão. Não era bem assim. E aí ele diz que as armas, sim, são poderosas, mas são poderosas em Deus. Então elas não são carnais. Elas não têm, ela não é gestada na inteligência humana. Não é uma estratégia de homem, filosófica, ideológica, não é nada disso. As armas são poderosas em Deus. Quer dizer, você quer ter respostas apropriadas, ore mais, leia mais a palavra, participe mais do culto de adoração a Deus. Busque mais a graça de Deus, que você vai ter palavras apropriadas. Porque é tudo uma questão de cosmovisão. Como você responde às reações, ou é bíblica ou é carnal. Vai depender de você mesmo. Se você tem a palavra no seu coração, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo de número 119. Então, se você esconde a palavra, você vai ter uma visão, você vai ter uma forma de reagir. Se você não esconde a palavra, você vai ser carnal, como o mundo é. Então, há um contraste aqui. Não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, aquilo que é carnal é inerentemente fraco, débil, frágil, pequeno, e com frequência é corruptível, é falacioso. Paulo não lançava a mão dos meios débeis, corrompidos desse mundo. Paulo não fazia isso não. Tem propósito para ser realizado. Eu e você temos propósitos, temos responsabilidades. Nós não podemos nos apegar em coisas pequenas, coisas efêmeras, coisas passageiras. Pelo contrário, ele munia-se do quê? De armas poderosas, armas inspiradas, armas dadas por Deus, aprovadas por Deus, inspiradas por Deus. E aonde que eu busco isso? Na Bíblia. São armas poderosas em Deus, isto é, conforme Deus olha para as coisas. Armas conforme a vontade de Deus. Então é isso, se você responde a uma provocação, você está respondendo para defender a ofensa que foi feita a você, ou você está pronto para semear algo da parte de Deus? Então é uma questão de escolha. Então quem tem domínio próprio, aí vem fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a paciência, a bondade. Quer dizer, ou você bateu, levou, né? Tal poder não é nosso, é Deus que te capacita, te dá as palavras adequadas, te dá palavras que tocam profundamente no coração da pessoa que às vezes levantou para fazer oposição.
Você pode desarmar. Aliás, a palavra branda desarma mesmo. A pessoa vem com aquela pressão em cima de vocês, com uma palavra branda desarma ela. Tira o chão dela. Então são a graça de Deus. Então as armas utilizadas pelo apóstolo Paulo eram a verdade, a fé, o amor, a bondade, a esperança, a retidão, a mensagem do Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, a esperança da salvação, da nossa redenção. Essa era a mensagem dele frente aos ataques que ele sofria. E há uma expressão aqui nesse textuário que fala assim, que essas armas dadas por Deus, elas são poderosas para a demolição de fortificações. Ou seja, pessoas que às vezes já estão ali cauterizadas, como uma verdadeira fortaleza de resistência a você, à sua fé, aos seus princípios cristãos. Mas a palavra de Deus é poderosa para esmiuçar a penha. Então aquelas fortalezas da maldade, que tentam impedir ou serem obstáculos à obra de Deus, elas são chacoalhadas, são balançadas, como as fortalezas de Jericó. Esses pecados, a maldade humana, a desumanidade, né? O orgulho, a ambição, a ignorância sobre realidades eternas, são fortalezas que precisam ser derrubadas. São fortalezas que precisam ser destruídas. Tudo quanto se opõe a Deus deve e pode ser destruído. E aqui parece que Paulo vai fazer uma metáfora, uma analogia do que ele conhecia da sua região, que é a Cilícia. O que tinha acontecido na Cilícia. Parece que ele faz essa analogia, porque ele fala assim, como o exército que assaltam, os exércitos romanos, né, que tomavam as fortalezas do inimigo, e destruindo, tirando, acabando com a resistência. Então nós também temos que ter essa capacidades, sensibilidade espiritual para usar as armas espirituais, as armas da verdade, do amor, a esperança da vida eterna podem derrotar qualquer adversário, destruir qualquer fortaleza e obter a vitória. Interessante que muitos teólogos, historiadores, comentaristas bíblicos, eles sugestionam que Paulo está se referindo então à metáfora da guerra romana. E Paulo fala isso em várias passagens das suas epístolas. Ele fala sobre a armadura em Efésios mesmo, a armadura. Ele está fazendo uma analogia da armadura do soldado romano. Ou quando ele fala da nossa corrida, ele lembra das Olimpíadas dos gregos. Então ele fala muitas vezes assunto que a sociedade da época conseguiu ouvir. Parece que os comentaristas fazem uma ligação sobre a guerra dos romanos contra a região da Cilícia. Porque Paulo, ele tinha nascido na região da Cilícia, em Tarso. Então ele tinha conhecimento das campanhas militares que ocorreram naquela região. Essa guerra terminou com a destruição de 120 fortalezas dos cilícios, na região onde Paulo nasceu, que ele era oriundo. Havia mais de 120 fortalezas. Essas fortalezas foram destruídas pelo exército romano e foram feitos 10.000 prisioneiros dessa guerra. Então parece que ele lembra esse evento histórico. Diz que ele fala que, assim como o exército romano destruiu as fortalezas dos cilícios, assim também a palavra de Deus é poderosa para destruir as fortalezas do inimigo. E ele fala ainda, nos versículos seguintes, que a palavra de Deus tem poder para anular os sofismas, a mentira, anular as fake news, anular a murmuração, anular todo tipo de mensagens inadequada. Então ele fala, anulando os sofismas. Então alguns estudiosos pensam que essas palavras fazem parte do versículo seguinte. O termo grego aqui é logismo, que significa argumentos. Então a palavra de Deus é poderosa para destruir qualquer argumento. Olha só, olha a força
da palavra de Deus. Qualquer raciocínio, qualquer pensamento intelectual, qualquer reflexão mundana é desfeita pelo poder da palavra de Deus. Olha a força da palavra. É isso que diz Paulo. Paulo se referia então aos argumentos capciosos dos falsos irmãos, são seus oponentes, por isso é que sofisma é de gnósticos. Os gnósticos usavam os sofismas, os argumentos filosóficos. E eles tentavam macular então a vida do apóstolo Paulo. Muitos deles diziam que Paulo só tinha interesse econômico, que Paulo tinha, mas na verdade Paulo muitas vezes trabalhou em as situações que ele prefere trabalhar para evitar, embora ele deixe claro que digno é o obreiro do seu salário. Ele fala claramente isso, né? Ele cita a lei de Moisés e faz uma reflexão muito interessante, que ele fala assim: Moisés falou que não podia amarrar a boca do boi que tritura. Então, o boi que estava ali moendo o milho, ou o trigo, ele não podia estar com a boca amarrada, ele podia comer os grãos que caíam ali. Que ele fala, digno é o obreiro do seu salário. Ele fala, você acha mesmo que Deus estava preocupado com aquele boi? Como hoje a sociedade brasileira está mais preocupada com os pets do que com as pessoas, né? Porque pelo menos, com todo respeito, mas a repercussão do cavalo em cima da casa foi maior do que gente que morreu aí em outros. É impressionante isso. Porque a repercussão foi internacional. Não sei se vocês souberam isso. Aquele cavalo lá que estava em cima na verdade é uma égua, né? Não é nem cavalo. Aquela égua que estava em cima da casa lá no Rio Grande do Sul, sabe, que encheu tudo de água, a égua ficou em cima no telhado. O salvamento daquela égua teve uma repercussão internacional, que as pessoas hoje têm mais sensibilidade em relação aos animais do que ao gênero humano. É assustador. Uma coisa não exclui a outra, né? Claro, acho que nós temos que ter o mesmo carinho por todas as criações de Deus, mas a gente começou a ficar meio preocupado, né? Porque tem uma repercussão, não sei se era para ter uma repercussão desse tamanho, mas você vê como que é o espírito do mundo. Houve mais repercussão daquela égua em cima do cavalo, em cima da casa, do que as outras reportagens. É triste, né? Mas enfim. Então, nós temos que ter então a graça de Deus para destruir argumentos, reflexões, ideologias. Então, as armas de Deus, elas eram boas, elas eram poderosas para derrubar qualquer antagonismo que procurava o quê? Solapar a autoridade do apóstolo Paulo. Então, que ali o problema é esse. Tanto os judaizantes como os gnósticos queriam destruir Paulo, um dizendo que Paulo não pregava a lei mosaica, tinha inventado uma outra religião. Até hoje os judeus dizem isso, falam que quem fundou o cristianismo não foi Jesus, foi Paulo. Eles falam isso, eles falam que o cristianismo, Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Paulo nasceu judeu e morreu cristão. É isso que os judeus acusam a nossa fé. Falam que o cristianismo foi uma invenção de Paulo. Não foi. Paulo não falou nada além do que diz o Antigo Testamento. O justo viverá da fé. O profeta Abacuque falou isso. O justo viverá da fé. Paulo cita toda a base, são as Escrituras. É revelação. Mas Paulo era acusado pelos judeus e era acusado pelos agnósticos. Ou pelos gnósticos. Os gnósticos diziam que Paulo, então, era um aproveitador. Que ele estava fazendo todo esse trabalho para arrecadar dinheiro. Então, Paulo teve que enfrentar esses dois flancos, essas duas fortalezas na sua época. Essas tentativas devem ser numeradas entre os males que o soldado cristão precisa enfrentar ainda hoje. Ainda hoje nós enfrentamos essas circunstâncias. É provável, Paulo incluía nisso as falácias dos falsos mestres de Corinto, que eram filósofos. Alguns até aceitavam Cristo, mas aceitavam como sendo um íon, né? Que seria um mestre espiritual, é uma coisa meio esquisita. Não era salvação, não tinha essa experiência. Então, eles usavam apenas a filosofia e os raciocínios humanos. São esses raciocínios destituídos da graça e do Espírito de Deus. São falácias. Eles ensinavam falácias.
Ao invés de anunciar o evangelho de Cristo, por isso que Paulo fala que ele prega o evangelho de Cristo. Ontem o pastor Valmir, missionário, citou muitos essa fala de Paulo, ontem no culto da ceia, que Paulo, a simplicidade do evangelho, que é o poder de Deus, que Paulo está falando contra filósofos, ou se não filósofos, pessoas que tinham essa capacidade de raciocínio, de persuasão. E Paulo faz um enfrentamento, dizendo, não, os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria, mas nós anunciamos Cristo. Quer dizer, ele fala claramente essa questão. Então, mediante essas falácias, aqueles mestres, claro, falsos, procuravam evitar ensinar o evangelho que Paulo pregava. Qual é o evangelho de Paulo? A cruz, o sacrifício expiatório de Jesus na cruz. Não serão só os falsos filósofos que vão... Porque a palavra cruz é loucura, irmão. O judeu fala assim, não tem lógica um homem inocente morrer por pessoas condenadas. Não tem lógica. Como que um inocente vai morrer por condenado? Então, na cabeça deles, não tem lógica. Os gregos diziam, não tem lógica Jesus ter ressuscitado, porque eles não criam na ressurreição. Então, ambos tinham problemas seríssimos nas suas tradições religiosas de aceitar o evangelho. Por isso Paulo fala que, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Reparem o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, para nós que somos, ele não está dizendo para nós que vamos ser salvos. Não é isso? Porque se você recebeu Jesus, se você nasceu de novo, se o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado, você é salvo. Então, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Graças a Deus. Então, eles tinham substituído o evangelho. Os judaizantes pelo legalismo mosaico e os gnósticos pelos sofismas da filosofia grega. Eram duas frentes. Então, Paulo enfrentou uma situação de muita adversidade. Então, graças a Deus que a palavra da cruz é poderosa para destruir qualquer e todo obstáculo. Seja dos judaizantes, ainda hoje querem impor a guarda do sabate, a comida kasherut, ficam atrás de festas e tanta coisa. A palavra de Deus é poderosa para destruir essas fortalezas culturais, mas também a falsa filosofia mundana, que você vê hoje tentando solapar também a nossa fé, até pessoas que dizem ser evangélicas, crendo em filosofias, ao invés da palavra da cruz, querendo dar um jeitinho para todo mundo entrar no céu, pregando universalismo, e esse é o grande problema da cabana. Por isso que eu digo, cuidado com essa cabana, que é um livro que virou filme, muito bonito, mas que é universalista. Ou seja, o sacrifício de Jesus não é o único. Tem outras maneiras de você chegar até o Pai. Não tem. Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro escape. Ou você entra pela porta, que é estreita, ou você entra pelo caminho, que é estreito, ou infelizmente você não tem salvação, porque a salvação está em Cristo Jesus, o verbo que se fez carne. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, as armas do crente. Eu pus logo um soldado lá, lembrando um soldado romano, que ele faz analogias da armadura do soldado. As armas. De modo geral, nós podemos classificar armas de ataques e armas de defesa. Por exemplo, o escudo, teoricamente, é de defesa, para você se defender. A Bíblia, ela apresenta os principais instrumentos de ataque. Por exemplo, espada é um instrumento de ataque. Vara, ataque. Funda, ataque. Arco e flecha é para atacar. Então são os armamentos da antiguidade. Lança é ataque. Dardo é ataque. Mas também tem armas de defesa. Por exemplo, escudo, capacete, são armas de defesa. Couraça e caneleiras, pôr na canela, para proteger as pernas. Então essas armas eram usadas pelos exércitos antigos.
inclusive pelo exército de Israel também, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança em Deus. Então Israel usava as mesmas armas, as armas materiais, só que havia uma diferença primordial. A confiança deles estava em Deus. Então eles tinham que orar para saber se deviam atacar, se deviam recuar, se deviam sair para a guerra, se deviam não sair para a guerra. As armas do cristão, claro que aqui ele está falando de maneira metafórica, analógica. Nosso combate não é corpo a corpo, o nosso combate não é contra pessoas, não pode ter essa percepção, mas a nossa luta são contra as potestades malignas, lideradas por Satanás, seus demônios, que se valem no mundo, o sistema do mundo, né? Os espíritos maus utilizam uma filosofia mundana, mas também contra a nossa própria carne, que quer seguir, que é seduzida devido aos nossos apetites para as coisas apresentadas pelo mundo. Então, as estratégias do inimigo. A gente nunca pode desprezar o conhecimento a respeito de quem que você guerreia. Você tem que saber com quem que você está lutando. Quem é o grande adversário das nossas almas? Nós temos que ter consciência disso. O Novo Testamento fala que o diabo é capaz de fazer para enganar as pessoas. O diabo acabou virando nome próprio, né? Mas é a palavrinha grega diabolos, que é arremessador, né? Significa aquele que joga um contra o outro, sai para fora e fica vendo a briga acontecer, tem prazer nisso. Isso aí é diabolos, né? Diabólico, né? Seria a palavra adversário, seria talvez a palavra mais adequada. Bom, ele arrebata a boa palavra do coração. A pessoa entra na igreja, ouve, abre o coração, recebe a palavra, está alegrinho, Satanás joga um dardo, alguma confusão para ele sair e perder toda aquela palavra. Às vezes acontece até com crente, está alegre na igreja, feliz, aí vai sair ali, passa um irmão e esbarra, sei lá eu, um estacionamento, e sei lá eu, a pessoa perde toda aquela alegria que tinha recebido. Então nós temos que vigiar, porque nós somos atacados por forças espirituais. Ou seja, é especialidade de Satanás tirar a sua paz, querer tirar a sua alegria. Então porque ele tenta arrebatar, tirar a palavra, porque ele sabe o poder que tem a palavra no nosso coração. Por isso que muitas vezes a pessoa entra na igreja, mas ele não presta atenção na palavra. Então, ele recebe tanta seta que ele perde, ele não presta atenção na palavra. Justo aquele dia que aquela palavra era profética para curar, para restaurar, para abençoar, não consegue ouvir. Parece que Satanás está com a mão no ouvido da pessoa, uma estratégia espiritual para a pessoa não ouvir. E aí a pessoa não se converte. Interessante, ela vem, entra, às vezes saiu da casa com o coração aberto, foi evangelizado, vem para a igreja para aceitar a Jesus, mas alguma coisa acontece, parece que ele fica... são ataques malignos para arrebatar a boa palavra. Ele busca altas posições através da mentira. É uma estratégia de Satanás, utilizar da mentira. Usa pessoas para atrair, para escravizar, enfraquece a fé do crente, enganar com doutrinas malignas, etc. Não por acaso que Pedro alerta a respeito da sagacidade do inimigo, dizendo na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a exortação do apóstolo Pedro. 1.3, o chefe de toda a força do mal. Paulo diz claramente que Satanás é o chefe de todos os poderes das trevas. E agora, só que é o seguinte, irmão, veja, cuidado para não pensar que Satanás de um lado está Deus, do outro lado está Satanás. Não é bem assim, tá? Satanás está lá embaixo, Deus está sobre todas as coisas. Agora aqui na terra é que nós temos essa percepção, né? Então, cuidado, porque tem irmão que pensa que Satanás é até maior que Deus. Olha que fraqueza. Fica, não, porque começa a falar tanto do diabo, que o diabo fez isso, que daqui a pouco, meu Deus do céu, calma.
Nós estamos identificando o adversário. Satanás é o adversário. Ele tenta todas essas coisas. Mas maior é Deus, irmão. Tá? Nem se compara. Não tem mensuração entre Deus e Satanás. Entre Deus e Satanás, Satanás é completamente desprezível. Deus é o Criador. Deus é o Senhor. Então não se compara. Tá? Cuidado só porque a gente está falando aqui para identificar o inimigo. Mas é só isso. Até mesmo o apóstolo Gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Pessoas que foram então usadas pelo inimigo. Essa é uma das razões que o apóstolo Paulo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ele destaca a força, a autoridade, fala que tem hierarquia, né? Que o diabo se autotitulou Deus desse século. Ele pensa que é o Deus desse século, mas não é Deus coisa nenhuma, só tem um Deus verdadeiro. Irmão, Deus, Ele é onipresente, onipotente e onisciente, atributos da divindade. Ninguém mais é assim, ninguém. Por isso que eu acho estranho pessoas que, vamos chamar Maria, que Maria responde mais rápido. Como assim? Ela não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Como que ela te responde mais rápido? Ela fala para a mãe que a mãe responde. Hoje é dia das mães, né? Fala para a mãe que a mãe responde mais rápido. Quer dizer que é uma coisa humana. Humana é assim mesmo. Você fala para a sua mãe, as coisas são mais rápidas mesmo. Mas isso dentro da sua casa, é coisa da carne. Agora, diante de Deus, irmão, Maria é onipotente? Não. Maria é onisciente? Não. Maria é onipresente? Não. Você quer comparar com Jesus, irmão? Jesus é onipotente, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente. Todo mundo tem que invocar o poderoso nome de Jesus, irmão. Agora fica invocando nominho. E nesse caso, Satanás não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Não é. Então não tem comparação. Nada nós vamos comparar com Deus. Porque Ele foi e sempre será o Todo-Poderoso. Agora Satanás acha que é o Deus desse século, quer ser adorado como uma divindade. Portanto, não podemos ignorar, claro, que o inimigo tem um reino organizado, tem servos, tem emissários, tem principado, tem potestade, tem tudo isso. Mas maior é Jesus, irmão. Nós temos o poderoso nome de Jesus. As armas espirituais do cristão, as 3 armas. Vamos lá, primeira, palavra de Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus citou o livro do Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, da Torá, o 5º. Jesus citou Deuteronômio para vencer o diabo. Agora é claro, né, a pessoa que não guarda nenhum versículo bíblico na cabeça, como é que vai citar a palavra? Aí inventa coisa, né, que nem a irmã lá falou para o meu pai, seu Lazinho, ora por mim, porque a Bíblia diz, me ajuda que eu te ajudarei. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, esforça que eu te ajudarei. Não é me ajuda que eu te ajudarei. É invencionista. Ô irmão pregando, como diz a Bíblia, uma andorinha só não faz verão. Onde que está escrito isso na Bíblia, irmão? Isso é uma coisa de Campinas, a cidade das andorinhas. Então, aí fica difícil vencer o inimigo. A gente vence, não só Satanás, seitas religiosas. Pessoas soberbas pela palavra, citando versículos da palavra de Deus. Pedro aconselha que nós temos que desejar afetuosamente a palavra, o estudo perseverante da palavra, para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido, uma vez fortalecido pela palavra, nós estamos firmes para enfrentar todo tipo de guerra. Quem se rende à palavra de Deus, experimenta a influência frutífera da verdade divina, dá fruto. Então, primeiro, Bíblia. Tem que amar a Bíblia, tem que gostar da Bíblia, tem que vir para a igreja, abrir o coração para acolher a palavra, deixar a palavra fazer efeito na sua vida. A palavra de Deus santifica você. Então você precisa da Bíblia. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. Segundo, oração. Aliado ao estudo da palavra é a oração. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, Paulo fala. Paulo fala isso em Efésios, mas em Tessalonicenses ele fala orai sem cessar. Então o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça na armadura, pois na verdade é como se ela fosse o ajuste de toda a armadura. Não adianta nada você estar armado, não adianta nada você estar vigiando, se não orar, se não tiver comunhão com Deus. Então todos nós temos que orar.
Obedeça o que Jesus falou, irmão. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Eu não sei porque tem gente desobediente, quer ter vitória, quer ser um ser humano melhor, quer ser uma esposa melhor, quer ser um filho melhor, quer ser um cidadão melhor. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. É ensinamento de Jesus. Mas tem gente que você precisa desenhar, não é possível. Que dificuldade de entender. Tem que orar, irmãozinho, irmãzinha. Você tem que orar, você tem que clamar. Por que a ideia do quarto do secreto? Porque lá não tem cerimônia. Você não precisa fazer. Porque, né, na igreja você tem que caprichar na oração, né, irmão? Você vem aqui no púlpito, né? É claro que você vai para uma roupinha melhor, faz chapinha, sei lá eu. Claro, você vai orar aqui na frente de todo mundo. Mas lá no seu quarto, quando você fecha a porta, você pode estar que nem o Rei Leão. Fica à vontade. Você vai orar, você vai buscar a presença de Deus. Não tem paradigma, não tem cerimônia. Você vai chorar, você vai se comportar como um filho verdadeiramente. Vai rasgar o seu coração. Então aprenda a orar. Entra lá secretamente e converse com Deus. Peça para Jesus lavar o seu espírito no sangue dele. Peça para Jesus lavar a sua alma, a sede das suas emoções, para ele tirar toda a mágoa, toda a depressão, todo sentimento que não glorifica a Deus. Peça para o sangue de Jesus lavar a sua alma. Peça para o sangue de Jesus lavar o seu corpo, a sua carne, da ponta dos seus cabelos à ponta do seu pé. Peça para Jesus passar o sangue dele nos seus órgãos vitais, tirar todo o desajuste hormonal do seu corpo. Peça para Jesus lavar a sua carne com o sangue dele. Peça para Jesus lavar as suas vestiduras. Peça para que Jesus cubra você com o sangue dele. Você tem que orar. Tem muitos motivos para orar. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. E o jejum, que é uma prática bíblica. Os cristãos primitivos jejuavam de quarta e de sexta-feira. Por quê? Porque eram cultos demoníacos no mundo pagão. Quarta era o culto do deus Dionísio, bebedice, bacanal. Então os cristãos já se consagravam porque o negócio era feio, né? Invocação de demônios e muita bebedice. Aliás, as pessoas bebiam para poder receber espíritos. E na sexta-feira era o dia da deusa Afrodite, sexualidade, a sagrada prostituição. Então a igreja desde o início orientou, está no dia daqui, que os irmãos orassem, se consagrassem, jejuassem na quarta e na sexta-feira, com essa perspectiva. Mas o jejum é algo muito particular, cada um deve fazer, orar a Deus, só que não fique inventando coisa, né, irmão? Não existe jejum de Coca-Cola, isso aí é dieta. Jejum de açúcar, isso aí não é jejum, irmão, isso aí é dieta. Irmão, eu estou em jejum de manga. Como assim, irmã? Não coma mais manga, estou em consagração. É dieta, irmão. Jejum é abstinência. Abstinência é toda comida. E cada um sabe a estrutura do seu organismo. Tá? Nós fazemos a consagração lá em Vila Padre Anchieta, todo sábado das 8 às 9, nós estamos lá em consagração. Mas eu já orientei as irmãs de idade que precisam tomar o remédio, pode tomar, tudo certinho. Tem irmãs que não podem fazer jejum, não pode, tem que se alimentar, se alimenta, vai em consagração em outra. Agora, jejum é jejum, irmão. Jejum pode ser abstenção de tudo, absolutamente tudo, água, pão, tudo, como é o caso de Jesus, abstinência de tudo, ou abstinência apenas de matéria sólida, água não. A pessoa pode beber água, que é se hidratar, né? Então existem as duas possibilidades, não deve exagerar, se você trabalha, não dá para fazer jejum. Faça jejum no momento que você não vai trabalhar, porque a pessoa carrega cimento, e está em consagração, você vai virar uma pilastra de concreto, né, irmão? Tenha dó, né? Então precisa também saber qual é a sua situação. Mas é importante você se consagrar, porque você vai ter mais sensibilidade espiritual. Faça aí sua experiência. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, o jejum está presente. Esse ato é usado no contexto da busca da orientação divina. Todos os grandes profetas de Deus, todo Paulo jejuava. Lá a igreja em Antioquia estava em jejum, orando e jejuando.
quando separou Paulo e Barnabé. Então essa historinha que você ouve por aí, dessas igrejinhas aí, que vem com a... Não, aqui não precisa jejuar porque a gente não faz sacrifício de tolo. Bom, é tolo mesmo, que se você for esse tipo de religião, é tolice mesmo. Agora, quem tem compromisso com Deus, sabe que precisa crescer espiritualmente. Então é importante ter sim essa experiência do jejum. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse aos seus discípulos que também deveriam jejuar. A igreja primitiva jejuava também. O apóstolo Paulo jejuava também. Logo, o jejum tem um valor glorioso. Senão, se não tivesse nenhum valor jejum, ninguém ia jejuar, irmão. Se até Jesus jejuou, como você acha que jejum não tem valor nenhum? Então, repense aí os seus valores. É importante, é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade, mais sensibilidade com Deus. E Cristo é o nosso maior modelo. Jesus venceu Satanás pela palavra. É impressionante. E olha, Satanás percebeu que Jesus estava usando a palavra. Aí ele vai citar a palavra também. É o fake news, irmão. Citou uma fake news, pegou o Salmo 91, tirou fora do contexto e falou para ele, não, pula aqui, porque a palavra de Deus diz. Você não está falando com a palavra? A palavra diz que os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele citou, Salmo 91. Jesus respondeu citando um outro versículo, não tentarás o Senhor teu Deus, mas, é porque Jesus deu uma canja para ele, né? Porque se ele continuasse lendo o próximo versículo do Salmo 91, seria um desastre para Satanás. É que ele parou ali, né? Porque o próximo versículo do Salmo diz, pisarás no leão e no áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente. Está dizendo que Jesus ia pisar na cabeça dele. Está vendo? Fica usando o versículo fora do contexto, olha o que dá. Né? Mas Jesus nem deu bola para ele, continuou citando o livro de Deuteronômio. Então, Satanás foi derrotado pela palavra. É assim que a gente derrota as forças do mal. Ele leu o livro do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, que diz que aquilo se cumpria naquele dia sobre a vida dele. Ele deixou claro então que a palavra de Deus deve estar presente em nossa vida na batalha contra o mal. Nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma de ataque, a armadura do crente, que é o escudo da fé, no qual a gente apaga os dardos inflamáveis do maligno. Temos que viver em oração. Jesus vivia em oração. Se Jesus, que é o nosso Salvador, o verbo que se fez carne, nos dá esse exemplo, orava o tempo todo orando, dando graça. Jesus orava pelos apóstolos, orava pela igreja, orava pelos seus malfeitores, orou por Pedro, orou no túmulo de Lázaro. Então ele sabia o valor da oração. Então você tem que orar também, todo o tempo. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para dedicarmos a prática da oração. E o jejum. Jejum, Jesus jejuava. Já falei sobre isso, não vou ser redundante, mas o jejum nos traz preciosos ensinamentos. Agora, é claro, eu repito, quem tem algum problema de saúde, quem tem remédio para tomar, deve tomar seu remédio, irmão. Não deve, vou jejuar, não vou mais tomar o remédio. Não, senhor, você vai tomar o remédio sim. Tá? Pode tomar o seu remédio. Todo seguidor de Cristo, todo seguidor de Jesus, deve ser estimulado a ler a Bíblia, a orar e a jejuar. Isso é uma maneira de nós nos aprofundarmos na vida cristã. Para nós encerrarmos, nós sabemos quem é o nosso inimigo. Nós vimos isso na última aula. Ele é ardiloso, é perverso, usa de fake news contra nós. Então não podemos ignorar suas estratégias, mas temos que lutar. Qual é a nossa luta? Quais são as nossas armas disponibilizadas por Deus para mim e para você? Palavra, oração e jejum. Sabe o que eu acho bonito nisso tudo? Você não precisa ser teólogo para isso. Você não precisa fazer o curso teológico. Eu acho que você deve fazer o curso teológico, mas para isso você não precisa. Você não precisa fazer o CFO. Eu acho que você deve fazer o CFO, o curso de formação para obreiro, mas para isso você não precisa. Você não precisa ir na faculdade. Você não precisa de absolutamente nada. Estão disponíveis para mim e para você Bíblia, oração e jejum. Olha que coisa linda. Todos, independente de formação intelectual, independentemente de condição econômica, independentemente de condição cultural,
Todos têm a sua disponibilidade. Ler a palavra, orar e jejuar. Essas armas promovem o fortalecimento espiritual. E é o modelo de Jesus. Jesus citou a palavra, Jesus orou, Jesus jejuou. Então essas são as armas espirituais disponíveis para nós como crentes em Jesus. Próxima aula, lição de número 7. Preciso tomar cuidado com a murmuração. 19 de maio nós vamos estudar esse tema, o perigo da murmuração. Que Deus continue abençoando sua vida. Que você tenha uma semana impactada pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa orar mais, ler mais a Bíblia, se consagrar. Tenha uma semana de vitória e, novamente, parabéns para todas as mães nesse abençoado segundo domingo do mês de maio.